Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre leis de Ohm e resistores, tá bom? Começa essa aula com o pensamento desse grande pensador peruano e latino-americano chamado José Carlos Mariátegui. Ele diz o seguinte, que não é possível democratizar o ensino de um país sem democratizar a economia e sem democratizar finalmente sua superestrutura política. Então, palavras aí desse grande pensador, tá? Que viveu aí em princípios do século XX, que deu uma grande contribuição para o entendimento da sociedade peruana e, por conseguinte, também nos ensina como avaliar a sociedade na América Latina. Tá certo? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm diz? Então o que acontece? Tá? O Ohm ele tinha que encontrar uma relação entre as grandezas corrente elétrica e tensão elétrica. Tá? Então era com esse objetivo. Tá? Então o que acontece? Ele fez um experimento que foi conectar um resistor elétrico a um gerador de eletricidade, num circuito como esse. Estão vendo? Aqui eu tenho um gerador de eletricidade, vejam aqui o polo positivo e o polo negativo, a corrente elétrica aqui, né, no sentido convencional, tá? E tem aqui esse resistor R ligado a esse gerador, tá? Então esse foi o experimento que fez Ohm. O que ele observou? Que quando variava a tensão da fonte, havia medida de uma nova intensidade da corrente elétrica I. Tá? E havia uma igualdade na razão entre a tensão e a corrente. Tá bom? Então ele observou que para uma tensão U1 gerava-se uma corrente I1. E a razão entre a tensão 1 e a corrente 1 era igual à razão entre a tensão 2 e a corrente 2, que era igual à razão entre a tensão 3 e a corrente 3. Então isso aqui me dava o quê? Uma constante. Tá certo? Né? Então isso aí foi uma coisa observada por Ohm. E aí o que acontece? Né? Ele enunciou então a sua primeira lei, que diz o seguinte: mantendo-se constante a temperatura de um resistor, a diferença de potencial aplicada nos extremos é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o percorre. Esse é o enunciado da lei de Ohm. Tá bom? Então, nesse caso, o que acontece aqui? Ele definiu, então, que essa constante de proporcionalidade ela era uma característica do condutor, do resistor, chamada de resistência elétrica R. Então, a razão entre a tensão e a corrente é igual a constante, né, que é justamente a resistência elétrica. Né? Então, para cada tipo de resistor, eu tenho uma resistência elétrica. Tá bom? Né? E aí saiu, né, essa sua lei. A tensão é o produto da resistência em função da corrente. Tá certo? Né? Então você tem aqui, essa é a primeira lei de Ohm. Beleza? E aí, por exemplo, né, em termos de unidades, a resistência, né, como nós já falamos aqui, ela é medida em ohm, representado pela letra grega ômega, e 1 ohm é igual a 1 volt dividido por 1 ampere. Então, ohm é volt por ampere. Tá bom? E aí nós temos os chamados resistores ômicos. Os resistores ômicos são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm. Tá? Aqueles que não obedecem à primeira lei de Ohm são chamados de resistores não ômicos. Aqueles resistores em que a razão entre a tensão e a corrente, né, para diferentes valores de tensão e corrente, é diferente, não é constante, esses caras são chamados de resistores não ômicos, tá bom? Para os resistores ômicos, a resistência elétrica, então, é constante, qualquer que seja a tensão aplicada nos seus extremos, ou seja, a tensão, a DDP, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, tá bom? Certo? Isso aqui são os resistores ômicos, né? Que obedece um gráfico, que é esse aqui, né? Esse aqui é o gráfico que representa tensão em função da corrente, dado por uma reta,
Né? Por quê? Justamente porque essa reta é definida por essa primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes Z, tá bom? Que vai ser uma reta. Né? Então a gente tem aqui, né, U sobre U1 sobre I1 é igual a U2 sobre I2, que é igual a resistência, que é esse valor constante, tá? Essa propriedade do condutor. Beleza, pessoal? Tranquilo?